Ame como se nunca tivesse sido ferido. Capítulo 8. Somos um. O casamento foi ideia de Deus. Você pode encontrá-lo no começo e no fim dos desígnios de Deus para a humanidade. O primeiro livro da Bíblia começa com um casamento no jardim do Éden, o de Adão e Eva. Próximo ao seu fim, o livro de Apocalipse tem outro casamento, a ceia das bodas do Cordeiro. Dois são melhores que um. O casamento saudável ainda é o modo como Deus constrói sua igreja e exerce sua influência sobre o mundo perdido e agonizante. Saiba que Deus tem um propósito para o seu casamento e Ele tem interesse em vê-lo bem-sucedido. Do outro lado está um ataque à família e ao casamento que não pode ser negado. Nosso inimigo tem um intenso, muito determinado e destruir seu casamento está no topo de sua lista de tarefas. Muitos cristãos estão perdendo essa batalha, não porque ela não possa ser vencida, mas porque não podem ver o caminho para a vitória. A boa notícia é que todos os matadores de casamento e para todas as montanhas que o inimigo constrói para desencorajá-lo, um Salvador está pronto para proteger você. Se você está se esforçando para reacender uma ligação com seu cônjuge ou tentando se apegar ao que resta do seu casamento, tenha bom ânimo. Deus pode remover todas as montanhas e desviar todas as flechas do inimigo. Lembre-se, às vezes, quanto maior a batalha, maior a vitória. Na primeira estação do nosso casamento, Cheryl e eu descobrimos o quão diferentes éramos. Isso foi ficando tão ruim, até que um dia minha esposa disse à mãe que queria voltar para casa. Graças a Deus por uma sogra celestial. Ela disse a Cheryl, absolutamente não. Ela exortou a nós dois que precisávamos permanecer com isso e tratar nossas diferenças. E ela nos disse que estávamos sendo egoístas e ela estava certa. E com o tempo, Cheryl e eu tratamos essas coisas. Divórcio não é uma opção. Ao longo dos anos, aprendi que o valor central, número 1, que Cheryl e eu compartilhamos é que o divórcio nunca será uma opção. Essa realidade muda tudo, especialmente a maneira como você determina e termina uma discussão. Deus não poderia ser mais claro sobre o compromisso do casamento da Bíblia. Ele odeia o divórcio. Veja Malaquias 2,16. Simples assim. Em Mateus 1,6, Deus escreveu o nome de Urias na árvore genealógica de Jesus quando se referiu a Betseba como a mãe de Salomão, que também tinha sido esposa de Urias. No momento em que este texto foi escrito, Urias estava morto há muito tempo, e também Davi, que posteriormente se tornou o marido de Betseba, segundo a lei. Além disso, quando o profeta Natã convocou Davi por seu pecado depois que Urias foi morto, ele também se referia a Betseba como a esposa de Urias, mesmo que naquele momento Betseba e Davi estivessem casados. Isso me fez pensar se é possível estar em um casamento que é reconhecido na terra, mas não no céu. A questão pode ofender alguns de vocês. Eu não quero condenar-lhe se você é divorciado. Deus lhe ama e lhe perdoa. Eu simplesmente quero desafiar aqueles que são casados ou estão se casando para entender o quão importante é um compromisso matrimonial. O casamento não é um teste. Deus não projetou este pacto para você brincar de casinha e ver no que vai dar. Jesus nos diz que, tirando adultério, abuso físico ou abandono, somos chamados para permanecermos juntos,
na alegria ou na tristeza. Cheryl e eu tivemos um casamento de verdade e levamos vidas reais como as suas. Nós tivemos algumas discussões reais, exatamente como você. Isso se chama ser humano, com uma mente própria. Mas nós determinamos em nossos corações há muito tempo que aqueles tempos de discordância, mágoa ou raiva não nos definiriam, nem terminariam nosso casamento. Nós permaneceríamos juntos independentemente do que custasse. Uma caverna de casais. Uma notável passagem da Escritura menciona uma caverna comprada por Abraão. Abraão levantou-se, curvou-se perante o povo daquela terra, os hititas, e disse-lhes: já que vocês me dão permissão para sepultar minha mulher, peço que intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a caverna de Macpela, que lhe pertence e se encontra na divisa do seu campo. Peçam-lhe que a ceda a mim pelo preço justo, para que eu tenha uma propriedade para sepultar entre vocês. Gênesis 23, 7 e 9. A Bíblia nos diz que Abraão comprou esta caverna e nela enterrou sua esposa quando morreu. As Escrituras também mencionam que, além de Sara, Abraão, Isaque, Rebeca e até Jacó foram todos enterrados nesta mesma caverna. Macpela, o nome dessa caverna, significa duplo. A caverna era dupla, ou a caverna dos casais. Como podemos manter nossos casamentos em união e chegar até a caverna dos casais? Adão e Eva são o primeiro casal sobre o qual podemos ler na Bíblia. Deus fez deles o exemplo para todos os outros casais que escolheram segui-lo. Depois que ele criou o homem à sua imagem, ele declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Gênesis 2:18. A versão Almeida Corrigida Fiel usa a frase ajudadora idônea. Quando Deus trouxe Eva a Adão, Adão disse: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Versículo 23. É importante notar que Deus não lhe deu outro homem, nem lhe deu 3 mulheres. Ele fez o primeiro casal, macho e fêmea. Deus descreveu Eva como ajudadora idônea. Eu gosto de pensar em uma ajudadora idônea como alguém que constrói com a ajuda divina. Essa foi a razão pelo qual Deus criou Eva. Ela foi a ajuda espiritual de Deus para Adão, em um pacote divino. Deus olhou para o homem e anunciou que a necessidade número 1 do homem não é necessidade de se reproduzir. Sua necessidade número 1 é a ajuda divina. E ela vai cumprir o chamado, propósito e plano de Deus para a sua vida. Ele precisará da ajuda divina. Sua ajuda divina. As mulheres são multiplicadoras e incubadoras. Elas aumentam tudo que você dá a elas. Se o homem der uma semente a uma mulher, ela vai incubá-la, multiplicá-la, alimentá-la e 9 meses depois devolver-lhes um bebê. Se ele der à mulher o seu jovem, depois que ele se casar com ela irá incubá-lo, multiplicá-lo e aumentá-lo. Ele consegue mobília, ele consegue cortinas, ele consegue mais do que apenas uma casa. Ele consegue um lar. Vou abordar especificamente os homens no próximo capítulo, mas por enquanto quero que vocês, homens, saibam o seguinte: ganhar ou perder suas batalhas depende de terem ou não uma ajuda divina no seu campo. Você precisa de ajuda divina orando por você quando for para o seu trabalho. Você precisa de ajuda divina para ajudá-lo a criar seus filhos.
Você precisa de ajuda divina para construir aquela carreira e aquele negócio. Se você é um homem casado e não tem sua esposa ao seu lado, a ajuda divina que você precisa não estará ali. Imagine um momento em que você pode celebrar algo que fez e foi bem-sucedido. Se você começar a ignorar ou depreciar sua esposa, ou agir como se tivesse realizado tudo sozinho, você precisará parar e lembrar que ela é sua ajuda divina enviada por Deus. Homens, cuidem de suas esposas, apreciem-nas, amem-nas. Não importa como esteja o relacionamento de vocês agora, a sua esposa é a sua ajuda divina. Como você a trata vai determinar como Deus ouve suas orações. Mesmo em minhas pequenas conquistas, o impacto que minha esposa teve sobre elas é profundo. E alguns não percebem isso. A verdade é que sem a ajuda divina da minha esposa, nosso ministério não estaria aqui. E eu certamente não estaria escrevendo este livro. Eu não quero uma caverna de homem. Eu quero uma caverna de casal. Eu quero continuar construindo a vida com Cherise. Ter amigos e hobbies é importante, mas muito mais importante é chegar à caverna dos casais. Esposa, quero dizer que vocês são importantes. Eu falarei mais com vocês, mulheres, no próximo capítulo. Por enquanto, quero dizer isso. Vocês são importantes. O marido de vocês precisa de uma ajuda divina de forma de gente. E vocês são esse auxílio. Vocês podem determinar se o marido de vocês ganha ou perde na vida, pois vocês são a ajuda divina. O Salmo 127:1 diz: Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Quando o Senhor constrói a estrutura de um casamento, o casamento é construído para durar. Os cônjuges estão lutando juntos, orando juntos, sonhando juntos, seguindo a vontade do Senhor juntos, criando filhos juntos e construindo a vida juntos. Este é o nível mais elevado que você pode alcançar em um casamento. Como superar suas estações mais difíceis? Se você deseja ter um casamento vencedor, você precisa aprender alguns segredos para superar seus momentos mais difíceis. O que vocês fazem quando o seu plano de aposentadoria falha, como um ovo de uma galinha gigante caindo? O que você faz quando é despedido e não tem renda? O que você faz quando seu cônjuge é afligido por depressão ou doença? O que você faz quando a sua família está sob ataque? Como você ama seu cônjuge, como se nunca ele ou ela tivesse lhe ferido? Eu amo estudar Davi na Bíblia porque ele era uma pessoa multidimensional. Ele não vivia feliz o tempo todo. Ele vivenciava uma gama completa de emoções e lidou com muitos altos e baixos. Em uma hora ele estava no topo do mundo, em outra ele sentia como se o mundo estivesse desmoronando sobre ele. Você pode passar uma estação no casamento em que tudo está indo tão bem que faz todos os pequenos problemas parecerem nada para você. Eu descobri que são as estações difíceis, no entanto, que definem o que é difícil. Durante esse tempo, sua perspectiva muda. Uma vez vi um pastor ilustrar esse ponto ao se abaixar no chão e deitar-se prostrado. Quando você está tão baixo assim, tudo parece diferente, fora de ordem e maior do que quando você está em pé. Se você está enfrentando uma batalha em seu casamento, se você e seu cônjuge não conseguem concordar acerca de uma questão importante, ou se você está lidando com um filho desobediente, alguma doença, vícios ou problemas financeiros, tenho boas notícias. A justiça de Deus e sua misericórdia são tais que ele pode vir
A justiça de Deus e sua misericórdia são tais que ele põe fim às trevas. Quando você está passando por uma estação, você não recebeu uma sentença. Eu gostaria de oferecer 4 palavras-chave para ajudá-lo a amar seu cônjuge durante esses tempos difíceis. Primeiro, atravesse o vale do problema em união. Eis a grande questão. No casamento, vocês vão ficar zangados e com raiva um do outro. Vocês vão ofender e ficar ofendidos. Vocês vão ouvir e falar palavras duras. Vocês vão levar seu cônjuge ao limite de seus nervos, e seu cônjuge fará o mesmo a você. Quando passamos pelo vale do problema, não pegamos nossas escovas de dentes, saímos pela porta e dizemos que acabou. Nós nos aproximamos, seguramos a mão um do outro e continuamos buscando a Deus. Mesmo nas estações mais baixas do casamento, Deus sempre abrirá uma porta de esperança. Não interessa o quão ruins estejam as coisas, não interessa o quão sombrias fiquem, não interessa contra quantos demônios você esteja lutando, não interessa o quanto pecado entrou em sua casa, há uma porta de esperança em todo o vale de problemas conjugais. Pesquisas mostram que, estatisticamente, os casais mais felizes são aqueles que permanecem casados por mais de 30 anos. Normalmente são necessários os primeiros 9 a 19 anos para que as pessoas morram para o próprio eu. É por isso que a maior porcentagem de divórcios ocorre durante os primeiros 9 anos de casamento. Vocês precisariam entender que alguns dias são bons e alguns dias são difíceis. Vocês devem determinar que permanecerão juntos. 2. Mais profundo. Eu amo conhecer recém-casados. Eu não quero perder esse mesmo vínculo romântico com Cherise. Mas os sentimentos não duram. A única maneira para qualquer um de nós nos unirmos à vida é por meio de uma busca para irmos cada vez mais profundo em Jesus. Aumentem sua fé como um casal. Orem juntos, leiam a Bíblia juntos, adorem juntos. Quando a vida acontece, quando as tempestades vêm, quando as ofensas vêm, quando os sentimentos murcham, temos algo maior para nos mantermos juntos. Nós não deixamos que as provações, problemas, dificuldades e tentações nos parem. Nós nos aprofundamos em Deus. Jesus é a resposta. O que quer que esteja incomodando seu casamento, Jesus pode lidar com isso. Determinem-se a sair juntos das estações difíceis, rumo à caverna de casais, sem desistir, sem abrir mão. Vá mais profundo em Jesus, não importa o que a vida traga. 3. Acredite em seu destino como casal. Assim que Davi foi ungido rei de Israel por Samuel, ele começou a enfrentar batalhas. Seus irmãos os rejeitaram, um leão tentou matá-lo, seguido por um urso. Então veio Golias. Saul, aquele que reinava no momento, ficou com ciúmes e tentou matá-lo. Quando Saul falhou, seu exército perseguiu Davi durante anos. As batalhas nunca pararam. Todos esses problemas pareciam assustadores e injustos para Davi. Mas uma verdade espiritual que ele simplesmente não podia ver estava agindo. Davi estava sofrendo uma série de injustiças e eventos infelizes. Pelo contrário, Deus estava preparando Davi para ser rei. Ele estava treinando-o para reinar. O mesmo princípio se aplica à sua vida. Você não passou pelo que passou por causa de uma série de infelizes coincidências, nada disso. Deus tem preparado você para o seu chamado. Deus está elevando você.
Todo casamento passa pela fase de deleite, e todo casamento passa pelo estágio de desilusão. Mas se vocês se mantiverem firmes, se continuarem se amando, se prosseguirem em perdão, em humildade e em honestidade, passarão da fase do deleite, da fase da desilusão, para a fase mais elevada do destino de um casamento. Se eu tivesse casado com qualquer outra garota no mundo, teria perdido o destino que Deus tinha para Cherise e eu. Tinha que ser ela. Deus a colocou comigo e me colocou com ela. Eu acredito que o casamento é mais do que apenas duas pessoas se apaixonando. Quando Deus está verdadeiramente no centro de um casamento, o destino está ligado a ele. Meus filhos têm um destino. Minha família tem um destino. Nossa igreja estava esperando por Cherise e eu, e esse era o nosso destino. Deus honra o compromisso. Toda vez que você fizer um voto, você deve honrar esse voto. Ele é importante. Mesmo que as circunstâncias não estivessem certas quando você e seu cônjuge se uniram, vocês ainda devem honrar seus votos matrimoniais. O destino do seu casamento está em jogo. O destino do futuro de seus filhos está em jogo. O destino do propósito de Deus para a sua vida está em jogo. 4. Não desista. Não perca o seu caminho. Continue. Deus não deixou você despreparado para a estação difícil. Se você está passando por um momento desafiador, se você está se perguntando se vai amar sua esposa da mesma forma novamente, mantenha-se firme. Se você não desistir e buscar tratar o seu casamento, Deus irá encontrar-lhe ali e mostrar um caminho, mesmo quando parecer que não há caminho algum. Você e eu temos freezers em nossas casas. Você coloca coisas lá que você quer comer depois. Você não guarda itens alimentares porque eles não são valiosos ou porque você não os quer. Você apenas quer em outro momento. O mesmo é verdade em nossa caminhada com Deus. Se você está passando por um congelamento profundo e parece que está abandonado por Deus, isso não significa que Deus não lhe ama. Ele está apenas dizendo depois e não agora. Você vai avançar para outra estação e eu estou preparando-lhe para isso. Você vai atingir níveis que nunca atingiu antes e fazer coisas que nunca fez antes. Você vai conhecer a alegria como nunca conheceu antes. Você vai sonhar sonhos que nunca sonhou antes, mas depois e não agora. Não desista do seu cônjuge, não desista do seu casamento. Deus tem grandes planos para vocês. A grande ideia. Há uma porta de esperança em todo vale de problemas conjugais.